Olá pessoal, estamos gravando esse vídeo para contar para vocês a nossa experiência, né, com o parto e tanto para que vocês saibam como que foi esse momento para a gente e também para o Gui, né? A gente até poderia começar assim: filho, vou te contar uma história, né? Mas para que depois ele possa também saber como que foi esse momento para ele, da chegada dele ao mundo, né? Bom, primeiro que a gente não esperava o Gui para o dia 8. A previsão do parto do Gui era dia 26 e ele antecipou alguns dias. No dia 7, né, eu fui em uma consulta com a médica e dentro dos exames que ela estava fazendo ali já acompanhando, né, as últimas semanas da gestação, ela perguntou: Joyce, você não tá sentindo nada, não? E aí ela contou que eu já tava com 4 centímetros de dilatação, mas eu não tava sentindo mesmo absolutamente nada. Eu e Pedro tinha algumas coisas para resolver naquele dia, então a gente aproveitou que tinha tirado o dia ali para consulta e fomos resolver isso no meio do caminho, digamos assim. Eu comecei a sentir um pouco mais de contração, falei com o Pedro: Pedro, acho melhor a gente ir embora para casa, sentindo umas contrações um pouco mais frequentes, mas ainda acho que não é nada alarmante, né? Sim. E eu até te perguntei, né, se você queria ir pro hospital direto, aí você falou: não, vamos embora pra casa, né? Isso era umas 4 da tarde. Umas 4, né? Umas 4 da tarde. Bom, e aí a gente ficou aqui em casa, cheguei em casa, até falei com ele, acho que um pouco de ansiedade pelo fato da médica ter falado que já tava com dilatação, mas tá tranquilo, assim, não tô sentindo dor. Acho que é aquelas contrações de treinamento mesmo, né? E a gente passou um dia mais quietinho, assistindo TV, descansando mesmo, tirando uns cochilos ali no final da tarde. E quando foi, acho que por volta de umas 10, 11 horas, eu já tinha dormido um pouco e eu perdi o sono, fiquei ali tranquila. A Dila, né, a madrinha do Gui, ela tinha me mandado uma oração do Bom Parto, de Nossa Senhora do Bom Parto. E aí eu falei assim: vou ler aqui a oração. Li, fiz um pouco de uma oração, conversei com o Gui, falei: filho, acho que foi só um pouco de ansiedade da mamãe, mas você estiver pronto para vir, pode vir, eu tô pronta para te receber. E aí eu dormi de novo, quando foi 1h40. 1h40? 1h50. Uma e tanta da madrugada, eu acordei com uma dor, uma contração muito forte. No primeiro momento, eu até achei que fosse só uma contração mesmo, assim, o início de uma contração. Falei com o Pedro, chamei o Pedro, né, amor, ele ficou um pouco grogue quando eu falei com ele: amor, eu tô sentindo dor. Ele deu um pulo da cama, foi me ajudar a levantar, e eu acho que eu dei o quê? Uns 3 passos. Uns 3 passos, a bolsa estourou. E aí a gente entendeu que, bom, a oração deu certo, Nossa Senhora do Bom Parto falou amém. O Gui falou: mas já que você falou que tá preparada, pode vir. E aí eu comecei a ter contrações um pouco mais fortes, mas ainda estava conseguindo respirar. Então vinha uma contração, ela parava, ainda estava respirando, só deu ali uma adrenalina. Quando vinha a contração, eu vi que elas estavam próximas, e aí a gente entendeu que não ia demorar muito, que não fazia sentido, né, a gente
contou com uma doula, né, durante o nosso processo de gestação. A Lara e a Júlia foram as doulas que nos acompanharam, né? A Lara era a doula que ia nos acompanhar no dia do parto, e aí a gente entrou em contato com ela, avisando que a bolsa tinha rompido e que ela poderia nos encontrar na maternidade, porque não faria sentido ela vir aqui para casa, porque o que eu queria era ir para o parto, para a maternidade com o trabalho de parto mais avançado possível. E eu já acordei entendendo que ele estava bem avançado. Como que a gente sabe disso? Não sei, o corpo da gente que sabe. A gente sabe que tá rápido e que não vai demorar, então eu entendi ali que era o momento de ir para a maternidade, né? Entramos em contato com a nossa família e fomos. Já na maternidade, meu Deus do céu, o que a Júlia e a Lara tinham conversado comigo, né, sobre os processos do parto, né, ou vamos dizer assim, as etapas do trabalho de parto, eu entendi como se eu tivesse tomado ocitocina, de tão frequente que eram as minhas contrações, e muito intensas, assim. Então, o que elas tinham dito que era normal era uma contração, tem um tempo ali entre outra, e que a Júlia, né, explicou assim, de uma maneira tão didática, assim, que da importância desse intervalo, né, entre as contrações, de descansar, recuperar energia. Nada disso aconteceu comigo, né? E eu já imaginava que eu ficaria introspectiva no meu processo de trabalho de parto, mas eu realmente fiquei não me toque, assim, não me toque, porque estava doendo muito e eu tinha a sensação que qualquer toque intensificava ainda mais as dores, assim, e as dores. E então, imagino não, né? Depois ele até contou que foi bem potente para ele, assim, né? Essa sensação de que não tinha nada que pudesse fazer, né? Eu acho que, assim, é uma sensação igual quando, né, quando a gente foi pro hospital, a gente já tava com tudo preparado, né? Tudo arrumado, tipo, uma ou 2 semanas antes, assim, quando o Gui deixou de ser prematuro, né? Quando tava chegando perto das 37 semanas, a gente já tinha organizado a bolsa. E quando a gente foi pro hospital, e chegamos lá, né? A gente fica na sala do pré-parto, lá no Sofia Feldman. A gente fica numa sala de pré-parto antes. E nessa sala, basicamente, né, somos nós dois até ir para a sala do parto mesmo, onde vem os outros profissionais e tal. Então, assim, muita gente olha e fala assim, ah, nossa, seu parto foi rápido, né? Porque, no fim das contas, durou 4 horas, né? De 1h50 até 6 da manhã, durou 4 horas. Mas é aquela coisa, né? Para a Joyce deve ter passado um tempo muito maior, né? Porque eram 4 horas muito intensas, né? Para mim foi um momento assim que eu ficava assim, o que eu faço aqui? Porque, né, ela não queria que fizesse massagem, né? Porque é isso, né? A fase das contrações ali é um momento em que é muito dolorido, e foi até engraçado, né? Que depois do Gui nascer, o pé da Joyce inchou um pouco e você foi no pronto atendimento e viu uma gestante em trabalho de parto, e foi até engraçado, né? Foi, ela não tava, né, ela tava ali fazendo a ficha dela, tava tendo contrações, e era muito interessante que ela tava comendo um salgado, então ela tinha uma contração, fazia ali, se contorcia toda de dor, e eu pensando, te entendo, amiga, e de repente ela voltava plena, comendo um salgado dela, conversando, subindo e descendo as escadas ali, enquanto ela aguardava o encaminhamento para a sala, provavelmente para o pré-parto também. E eu falei assim, gente, olha, talvez esse seja o que a Júlia tinha descrito ali pra gente, né? Porque o meu foi muito intenso, assim, muito, uma contração atrás da outra.
a sensação que eu tive era que tudo travou na minha garganta, minha voz, minha respiração, tudo estava preso aqui na garganta. Parecia que minha garganta estava desse tamanho e que nada passava por ela, assim, tudo travava aqui. Então eu não conseguia falar, eu não conseguia respirar e a única coisa que eu pensava, assim, era, nossa, se eu tivesse um intervalo aqui para me puxar o ar, eu acho que o parto aconteceria, assim. E foi até o que eu falei, né, com a Drinês. A Drinês foi maravilhosa, enfermeira obstetra, que nos acompanhou no parto, que estava tudo travado aqui na minha garganta, eu não conseguia respirar. E aí ela veio conversando, me propondo movimentar, propondo sair, que eu estava deitada, porque parecia ser a posição que doía um pouco menos. E aí ela foi me propôs, falou comigo, né, Joyce, essa é uma posição ruim para o parto, né? Não foi exatamente essas palavras que ela usou, mas é isso, assim, que é uma posição que eu estava contra a gravidade. Então, ela falou assim, vamos movimentar um pouco, andar um pouco, pensar em uma posição que favoreça a gravidade para te ajudar no trabalho de parto. Então, assim, eu consegui levantar da cama, consegui dar alguns passos ali no quarto. Quando ela chegou, a gente já estava no quarto de parto mesmo, né? Então, eu consegui andar um pouco. Ela me propôs o chuveiro, só que mais cedo, lá na sala de pré-parto, eu tinha ido para a ducha, mas a hora que a água quente bateu, aí piorou as contrações, né? A água quente, ela ajuda a relaxar, mas ela também ajuda com as contrações, e no meu caso, como já estava muito intenso, aumentou muito mais as contrações, então eu falei com ela, não, chuveiro não quero. Ela até me explicou que eu já estava em um processo, né, do trabalho de parto diferente daquele primeiro momento, mas eu não quis. E aí eu olhei para a banqueta e falei assim, gente, a banqueta é uma boa, né, que eu sento, então eu não preciso forçar aqui as pernas e ainda ajuda a gravidade, né? Então falei, não, a banqueta, vamos tentar a banqueta. Ela tinha me dito, né, algumas das opções que eu tinha, e quando banqueta, eu olhei para a banqueta e falei, não, essa parece ser uma boa opção. Eu já, lá na sala de pré-parto, e aí foi uma dica da Thay, né, minha vizinha, que também teve no Sofia, ela falou assim, Joyce, a anestesia demora um pouquinho. Então, antes de você achar que você realmente precisa da anestesia, pede a anestesia. Para quando você precisar, ela já tá pronta, né? Então, foi isso que eu fiz. Eu já basicamente cheguei falando que eu queria anestesia. Mas não era nem só pensando na dica dela, assim. Porque... porque realmente estava muito intenso. Então, era isso, né? Eu precisava, eu tinha certeza que eu precisava conseguir respirar para conseguir ter o parto mesmo, né? Ter o Gui. E aí, quando a Trinês conversou comigo, foi me ajudando, foi falando comigo, Joyce, respira, né? Ela foi respirando junto comigo, foi como se ela me ensinasse mesmo a respirar. E aí foi muito rápido, né? Do momento assim que a gente respirou juntas ali pro parto, quando eu já estava ali naquele processo avançado do parto, né? Agora a gente sabe que estava avançado. Eles avisaram que a sala de anestesia estava liberada, e aí ela falou comigo, né? Olha, Joyce, você quer anestesia? Eu falei, quero. Aí ela falou comigo assim, mas antes da gente ir para a sala de anestesia, deixa eu ver como que tá a evolução do parto para que a anestesia não atrase, né? Em vez de ser algo que vai te trazer um alívio,
seja algo que atrase o parto. E aí, quando ela foi fazer o toque, ela falou comigo assim, Joyce, a cabeça dele já tá aqui, coloca a mão pra você ver. No primeiro momento eu falei, não. Mas aí quando eu coloquei, nossa, gente, que maravilhoso. A força que me deu, assim. Já esqueci todas as dores, acho que eu comecei a rir, assim, o Pedro também ficou super emocionado. Quer falar um pouco de como foi a hora que ela falou isso? Ah, não, na hora assim, foi bem isso, né? A Joyce já estava sentada na banqueta, as contrações sempre, né, sempre muito frequentes, e na hora que ela falou com a Joyce, coloca a mão, né? A Joyce falou, não, ela, não pode colocar, tá aqui. A Joyce teve coragem, colocou a mão, né, sentiu a cabeça do Gui, aí a Joyce começou a rir, eu também comecei a chorar, quem me conhece sabe o quão eu sou fácil de emocionar, e eu comecei a gente começou naquele entusiasmo ali, e a Joyce estava tendo uma contração nesse momento, eu acho que teve mais uma, e na seguinte o Gui veio, né? Eu acho que foram um pouco mais, assim, porque como elas estavam muito pertinhas, aí quando a Inês viu, né, que o Gui já estava coroado, assim, já estava ali, né, no canal mesmo para sair, para nascer, ela preparou, né, o ambiente dele, e aí ela perguntou ao Pedro se ele queria amparar o Gui, né? E foi maravilhoso, assim. Eu acho que quando a gente pensa no parto, que a gente faz ali o plano de parto, a gente pensa nas experiências que a gente escuta das outras pessoas. E é até por isso que a gente quis fazer o relato, né, do parto, assim, porque ouvir as experiências das outras pessoas ajuda a gente a pensar, a nos organizar, porque são tantas informações, tantas coisas que a gente não sabe como vai ser. Então, ouvir a experiência das outras pessoas ajudou a gente a pensar um pouco do que a gente queria, do que a gente não queria. Tinha coisas que, no primeiro momento, a gente não queria, depois a gente foi entendendo que foi importante pra gente. Por exemplo, o carimbo da placenta era algo que a gente não queria, né? Plantar a placenta era algo que, no primeiro momento, também a gente não queria. E depois a gente, ouvindo o relato de outras pessoas e pensando assim, na emoção daquela experiência, a gente começou a falar, não, acho que são coisas que a gente vai querer também. Então, esse relato de parto é importante para isso, assim, para ajudar outras pessoas. Mas a experiência e a vivência ali, acho que foi melhor, assim, algo que a gente nunca imaginou. O Gui nascendo nas mãos do Pedro ali, isso, sabe? Eu acho que o simbólico disso, dele saber que ele chega ao mundo sendo amparado pelo pai, sendo amparado pela mãe, assim, eu acho que isso é o que a gente quer para ele, assim, saber que a gente vai estar ali para ele sempre para ser suporte, né? Se ele for cair, não, a gente tá ali para segurar. Isso foi muito, muito legal, porque, assim, você está falando, né, acho que até a importância, assim, porque, igual a Joyce falou no começo, esse vídeo, assim, a gente pensou em fazer um Instagram pro Gui, não para ele ser blogueirinho, não para ficar postando, até porque a gente nem pretende, assim, em um primeiro momento, deixar esse Instagram com ele. Esse é mais um Instagram nosso para contar a história do Gui, assim. Então, a gente tenta tirar todos os dias uma foto dele para postar. E esse vídeo é muito para o Gui ver daqui um tempo, né? Mas para todo mundo também que acompanha o Instagram dele, entender um pouco como foi essa experiência e esse relato de parto. Eu acho que é importante porque foi importante para a gente ouvir relatos de parto, como o do Lucas e da Ana, né? Que a gente viu. E o Lucas falando assim que no dia que a filha dele nasceu, ele tava, tipo, lá, arrumando a casa, né, e tal, e aí a esposa dele entrou no trabalho de parto
Então foi uma coisa que quando a Joyce começou a ter as contrações que a gente ali não sabia ainda se ia ser, né, se o parto, né, se estava para vir o parto ou se seria só contrações de treinamento, eu pensei, olha, eu não sei se vai ser, mas o que eu vou fazer é no restante do dia não trabalhar mais, eu vou descansar, né, para estar descansado para esse momento. E isso foi fundamental, né, porque né, foi um parto de madrugada, então assim, a gente foi dormir depois de muitas e muitas, muitas horas. Então, assim, estar descansado. Exatamente. Dormir mesmo. A gente não dorme, né? Mas assim, que a gente foi tirar um cochilo e por poucas horas, assim, na primeira noite do guia, eu acho que se a gente tiver tirado um cochilo de uma hora e pouco, assim, foi muito, né? Sim. Então, assim, acho que esse relato é muito importante, tal qual o da Thay, né? E do Diego, os nossos vizinhos, foram muito importantes pra gente ter mais segurança no Sofia, e foi uma experiência muito boa pra gente, assim, de uma forma geral, assim, foi uma experiência, o parto ali, né, esse momento do parto foi uma experiência muito legal pra gente, principalmente, assim, pela Adrinês, né, a hora que ela chegou na sala, eu acho que, assim, ela deve ter dado de uns 20 a 30 minutos pra nascer, porque talvez era isso que tava faltando, né, a Lara tava lá com a gente, desde que a gente entrou na sala do parto, a Lara ficou lá e foi muito importante, assim, pra dar confiança pra gente, né, de que tava tudo correndo bem, né, que tava tudo certo. Foi muito importante, assim, a presença da Lara lá, principalmente, eu falo que, assim, principalmente pra mim, porque eu tava tão, assim, será que é assim mesmo, né, é normal, assim, porque eu lembro, eu contei isso pra Joyce depois, que, assim, ela, quando a gente entra na sala de pré-parto, cada gestante está ali num bioma, né, separado. Então, a gente não consegue ver as outras pessoas, mas a gente ouve as gestantes gritando de dor e tal, e a Joyce não gritava nada, absolutamente nada. A Joyce não tinha, assim, não tinha força, parece, assim, pra sair a voz, sabe? Tava, igual ela falou, tava tudo muito, parece, entalado. E aí eu ficava morrendo de medo daquilo, que eu pensava assim, gente, se a Joyce não tá gritando, as pessoas vão achar que ela ainda não tá tendo o guia, assim, que, tipo, vão passar as outras pessoas que estão expressando a dor na frente. Mas, obviamente, não é assim, até porque a Joyce chegou lá com 8 centímetros de dilatação, então faltava pouco, né? São 10 que tem que ter para ter o parto, então, na verdade, faltava pouco. Então, assim, eu lembro que eu ia perguntando a Joyce, assim, Joyce, tá tudo bem, assim, você acha que tá nascendo? E a Joyce tava conversando muito pouco, né? Porque ela tava sentindo as dores ali. E teve uma hora que eu perguntei pra ela de novo, assim, eu falei assim, Joyce, você acha que já tá nascendo? Você acha que o que eu chamo enfermeiro? Porque, assim, a enfermeira falou que tava preparando, né, uma sala de parto, tava esterilizando, porque tem aquele momento da mãe ter a hora de ouro, né, com o filho. Então, ela falou que estavam preparando uma sala com banheira, né? Porque a princípio a Joyce tinha pensado em ter o Gui na banheira. E aí, em um determinado momento, eu vi que a Joyce estava com muita dor e chamei a enfermeira e falei, olha, eu acho que já tá nascendo. E aí, a hora que a enfermeira chegou lá, a Joyce estava jogada na cama, assim, numa cena muito, assim, visivelmente ela tava com muita dor, sabe? Uma cena, assim, que a enfermeira entrou no bioma, viu, falou, eu vou buscar a cadeira. Na verdade, ela perguntou pra Joyce, você quer uma cadeira ou você acha que consegue andar? Mas a resposta tava até muito óbvia, porque a Joyce tava numa posição, assim, de extrema dor. Pode falar. Um exorcismo, assim, sabe? Contorcida. Toda contorcida lá em cima da cama e tal. E aí a gente foi pra sala de pré-parto, do parto. E aí, né, aí sim a Lara, a nossa doula, pôde entrar, né, porque na sala de pré-parto Sofia não autoriza, mas na sala de parto ela pôde entrar. Então, assim, foi muito importante a presença dela lá
nos dar confiança, nos dar força, assim, né? Um incentivo. Ela conseguiu fazer uma massagem na Joyce em um momento também, mas aí você tava com muita dor, né? Foi muito bom a massagem da Lara. Eu acho que foi outro momento, assim, também que eu consegui respirar um pouco, mas ao mesmo tempo que a massagem trazia um relaxamento, a contração vinha muito doendo. Então, era uma mistura de prazer e dor ali que se tornou muito intenso, assim, né? Porque o trabalho de parto em si é muito intenso. Então, ali, aquela mistura de prazer e dor que a massagem gerou ali foi muito intenso. Então, pedi ela para parar, mas também foi um outro momento, assim, que eu sinto que eu consegui minimamente respirar e que foi muito importante. Mas eu até estava conversando com o Pedro depois, né, da importância da presença da Lara. Eu acho que mais do que para mim, porque eu estava ali completamente fechada no meu mundo, para ele, assim, para ter com quem conversar, para poder se expressar, para poder falar de algum medo, para perguntar ali se alguma coisa, se o que estava acontecendo era normal, porque eu realmente eu não consegui ter essa troca com ele, assim. Foi um momento, assim, muito, muito meu mesmo, assim. Igual ele disse pra mim que eu não gritei em nenhum momento, mas na minha cabeça eu tava. Eu tava gritando, eu tava xingando. Tava... Eu sabia, né, que eu não tava fazendo aquele grito estridente, mas eu achei que alguma coisa eu tava verbalizando, eu tava me expressando de alguma maneira. E ele disse que não, assim, que foi muito pouco e muito mais silêncio do que algum tipo de expressão mesmo, né? Eu acho que foi até... eu acho que a Adrenês já tinha chegado na sala, e aí eu não lembro se foi a Lara ou a Adrenês, mas eu acho que foi a Lara que falou assim: Joyce, você pode se expressar. E foi assim, naquele momento ali, assim, tipo, né, de muita tensão, de muita angústia. Acho que a gente não riu, mas agora, lembrando, assim, né, a Joyce, falar com a Joyce, você pode começar, pode falar com a voz num tom normal e tal. A Joyce falou: não consigo. E a voz realmente não saía, assim, naquela hora eu fiquei bastante agoniado, na verdade, com isso, porque eu falava assim, cara, a Joyce tá tipo assim, ela tá usando toda a força que ela tem, assim, sabe? O que eu posso fazer aqui pra ajudar? Porque eu tava ali com a água na mão pra hora que ela precisasse, mas, assim, né? Era uma coisa que era o momento dela, assim. Então, assim, a hora que ela falou dessa forma, eu falei, meu Deus, tipo assim, eu comecei a ficar muito angustiado por isso, né? A voz não saía e eu fiquei muito preocupado. Sim. Mas então, né, a Adrinê chegou, me propôs me movimentar. Enquanto eu estava na banqueta, a Lara conseguiu também fazer uma outra massagem, que foi muito bom, porque tirou um pouco da tensão que estava aqui, que eu estava completamente travada, né, em virtude da dor. Então, estava completamente rígida. Então, isso foi bom, porque eu precisava, mesmo que a minha musculatura desse uma relaxada. Então, foi muito bom que ela fez uma massagem tanto aqui quanto nessa... Como que chama essa região? Na lombar, né? Na região da lombar. E aí foi bom que deu uma relaxada na musculatura. E aí a gente conseguiu entrar no trabalho de parto em si. E foi muito rápido, né? Assim, o Gui nasceu. E, gente, depois ele nasceu gritando, se esgoelando, ótimo, né? O pulmão dele perfeito, respirando ali. Chegou anunciando a chegada dele. E a Lara disse uma coisa assim que eu achei maravilhosa, né? Porque ela disse que ele chegou junto com o amanhecer. Então, foi bem isso, assim. Logo que ele chegou, foi bem... ali bem próximo do nascer do sol mesmo, o sol estava começando a nascer, ele chegou, então ele chegou de fato trazendo
luz para a nossa vida, né? Trazendo essa sensação de calor, de aconchego, de iluminar a nossa vida mesmo. E a gente teve uma hora de ouro, assim, guia aqui pele a pele, maravilhoso. Logo ele mamou, então foi assim, perfeito. Foi realmente muito humanizado, né, o nosso processo. Assim, a gente ficou em dúvida, né, entre ter no Neo Center e no Sofia, porque a gente sabia de 2 partos em cada um, né, um parto em cada, né, o do da Virgínia no Neo Center e o da Tainara e do Diego no Sofia, né? Então, os 2 tinham falado muito bem de cada um dos hospitais, só que como a Joyce queria ter o parto normal, a gente deu preferência pro Sofia, porque a gente imaginou que lá, né, eles incentivariam mais pro parto normal. Né? E assim, eu acho que o que fez a gente tomar a decisão, e é algo que eu indico fortemente, assim, para os futuros pais, assim, fazerem no processo da gestação, é conhecer a maternidade. A gente fez uma visita no Sofia e acho que isso também foi algo que trouxe um pouco mais de tranquilidade, porque na visita eles fazem com a gente todo o trajeto. Então, o Pedro já chegou no Sofia, ele já sabia onde que ele tinha que ir para fazer a ficha. A gente já sabia que a gente ia passar por uma avaliação antes de ir para a sala de parto, que ia para a sala de pré-parto. Então, eu acho que isso ajuda a reduzir um pouco da ansiedade, porque em um momento em que tudo é muito novo, muita informação, muita intensidade, você já saber mais ou menos o que esperar, isso já, né, ou pelo menos quais ações tomarem, isso traz muita... isso foi muito bom. Então, ter conhecido a maternidade, a gente também foi no Neo Center. O Neo Center não tem esse tipo de visita, eles têm um vídeo de uma visita guiada, né, no Instagram deles, mas eu tive um sangramento, não foi nada grave, mas como a médica achou melhor a gente ir no hospital, eu preferi ir no Neo Center para já conhecer um pouco da estrutura, entender como que era. É uma estrutura ótima, não tenho nada a reclamar, os profissionais são extremamente acolhedores, mas o que fez assim a gente decidir pelo Sofia foi o calor humano, né? O calor humano, e assim, a Adrinês, né, a gente agradeceu bastante ela depois que o Gui nasceu, e aí ela falou assim, não, eu não fiz nada não, eu cheguei e já tava quase lá. Mas assim, foi tão importante assim a presença dela e a forma como ela conduziu desde que ela chegou, e assim, quando a gente tinha escolhido Sofia, né, a gente ouviu a opinião de uma pessoa que falou assim, não, mas não vai pro Sofia não, porque lá quem faz parto é enfermeiro, não é médico. E assim, até quando a Joyce contou, né, que eu segurei o Gui ali no primeiro momento, nem nos meus melhores sonhos eu tinha pensado nisso, porque assim, eu já tinha até visto assim, sei lá, em filme, em novela, o bebê nascendo, e eu achava que era uma coisa, e na verdade é outra, assim, a forma como ele sai muito rápido, principalmente na posição que a Joyce estava, né, sentada na banqueta, assim, e tal. Então, assim, uma confiança, né, que a Adrinês teve na gente, até de ver, né, a nossa emoção ali enfim, e sentir a energia do momento, assim, e me perguntou, né, se eu queria segurar o Gui na hora que ele nascesse. Então eu fiquei com a mão lá pra segurar ele, e isso, o que eu digo assim, que nem nos meus melhores sonhos isso passava por minha cabeça, porque eu tinha falado uma coisa com a Joyce algumas semanas antes. Eu falei assim, Joyce, o momento do parto é o seu momento com o Gui, né? Eu vou ter diversos outros momentos com o Gui na vida. Aquele momento do parto, quando pegarem o Gui e colocarem no seu peito, você vai ficar com ele ali o máximo de tempo possível, né? Eu vou pegar o Gui pela primeira vez quando eles falaram, olha, Joyce, agora a gente tem que pegar pra, né, pesar ele, pra medir, né, pra fazer os primeiros exames ali, enfim, né, era o que eu achava. Então eu tinha falado isso com a Joyce, eu falado assim, ó, não se preocupa
comigo, assim, tipo, eu já tô com o Gui tempo demais, segura um pouquinho. Eu falei assim, não, primeiro você vai curtir todo esse momento com ele, e eu vou ter o meu momento com ele depois, assim, e esse momento vai ser tão especial quanto. Só que na hora que a Adrinês me propôs de eu segurar o Gui, ali naquele momento eu até, assim, não pensei o que eu consigo pensar hoje, mas, assim, foi uma coisa tão bonita, foi tão especial pra mim, porque foi isso, né? Foi aquele momento em que eu pego ele ali muito rapidamente, entrego pra Joyce, e a partir dali, assim, eu fiquei tão encantado, assim, com ele, fiquei tão encantado com tudo, e pensando, caraca, tipo, né, o Gui nasceu na minha mão, assim, e isso, né, quando eu falo que esse vídeo é pro Gui também, né, pra ele ver quando ele crescer, né, o Gui, né, você, Gui, que está assistindo agora, você foi uma criança muito desejada, muito sonhada por a gente. Tem 13 anos que a gente tá junto, tem 13 anos que a gente fala de ter filho. Então, assim, você foi muito sonhado. Então, quando eu seguro você nas mãos na hora de você nascer, assim, foi um dos melhores momentos que eu já tive na vida, assim, foi algo muito inexplicável, foi a coisa mais bonita que aconteceu na minha vida ali, e muito, assim, essa humanidade, esse calor humano, essa empatia, né, da Adrinês, que é isso, assim, nada, de forma alguma, nada contra os médicos, até porque, né, você teve que ganhar pontos de uma laceração, e a gente foi muito bem atendido pelos médicos do Sofia também, mas essa humanidade, essa empatia que a Adrinês teve com a gente, talvez vários médicos não teriam, né? Vários médicos simplesmente falariam, esse daqui, né, é um médico que tem que fazer e pronto, né? Nasceu, né? Vamos pro outro. E a Adrinês, assim, eu falei com ela que ela foi um anjo na nossa vida, tanto naquele momento do parto, quanto em outro momento que a gente ainda estava no hospital, eu encontrei com ela pelo corredor, eu tava indo pegar água, encontrei ela pelo corredor, e aí, falei, nossa, não quer ir lá ver o Gui, ver a Joyce, e ela, assim, com todo amor do mundo, com toda a gentileza, toda a disponibilidade, né, que ela tava chegando ali, para trabalhar, então, assim, com toda a disponibilidade do mundo, ela foi lá, né, ver a gente, né, um momento muito sensível, assim, quando nasce, assim, a gente ainda tava ali no hospital, então, assim, ela foi dar um pouco de carinho humano, de conforto pra gente, assim, sabe, e, nossa, assim, sem palavras mesmo pra agradecer ela. Sim, e esse momento dela, desse segundo encontro com ela foi muito, muito importante pra gente, porque o Gui perdeu peso, né, logo que ele nasceu, um pouco mais do que o esperado, então a gente precisou ficar alguns dias a mais no Sofia, o que causou uma enorme frustração em nós e também preocupação. Então, conversar com ela, ter aquele acolhimento, né, eu acho que isso foi fundamental até para que a gente conseguisse nos tranquilizar e conversar com o médico no dia seguinte para entender, peraí, realmente existe necessidade da gente estar aqui, tanto que foi, a gente teve esse encontro com ela, no dia seguinte a gente conversou com a médica e conseguiu entender que não, que já tinha tido um acompanhamento importante lá, mas que o restante poderia ser feito de casa, né? E tanto que foi o dia da nossa alta no dia seguinte. Até isso, assim, da alta, as pessoas, né, que a gente já conversou perguntaram, né, como é que foi a nossa experiência com Sofia, e assim, o Sofia, até por ser um hospital público, assim, eu acho que tem uma coisa, assim, que eu particularmente sinto muito nos postos de saúde, assim, um carinho, é diferenciado, assim, né, a atenção, assim, de ter cuidado, né, com a vida humana que tá ali. E, assim, nesse sentido, assim, a experiência de parto, né, como a gente tá narrando, a experiência do parto em si foi maravilhosa, assim, eu fiz uma avaliação lá, a ouvidoria,
né, passou uma folha, né, e eu fiz uma avaliação e eu falei que a nota do Sofia é 10,5, porque, assim, a maioria esmagadora dos profissionais que a gente encontrou é nota 10, e existe os nota 11, né, e nota 11, a gente fala, a Adriane, sem dúvida, né, uma profissional nota 11, a Clésia, né, e a Adriane representando todo o time de enfermeiras assim, que acompanharam a gente, né, a Clésia e a Adriane, elas estiveram com a gente nos 2 primeiros dias, né, e depois a gente foi para UCI, onde tiveram né, ótimos profissionais também que atenderam a gente, mas assim, é até o que eu falo, o Sofia é tão atencioso que eu acho que eles, de certa forma, pecaram pelo excesso nesse sentido, né, de que o Gui tinha perdido peso, era realmente preciso uma observação mais cautelosa, mas ao mesmo tempo ele estava ganhando, ele estava tomando leite e fórmula, né, então o que a gente sempre tentava conversar com os médicos era isso, né, por que a gente não pode fazer isso em casa, né, o ambiente do hospital, ele não é muito propício para, né, que a Joyce produza mais leite, né, para que o Gui se recupere, né, recupere essa perca de peso, né, e o pé da Joyce também começou a ficar inchado, uma retenção de líquido que é normal. Então, assim, a gente teve contato com ótimas médicas, né, mas a doutora Mônica, que foi quem deu a alta pra gente, eu acho que, assim, a empatia que ela teve, assim, com a nossa história, com a gente, foi tão bom, assim, foi tão bom, né, sentir uma profissional que, né, como várias outras do Sofia, realmente, assim, ouviram a gente, acolheram a gente, né, então, assim, um ou outro profissional, como em qualquer lugar, né, não vai atender, não vai estar naquela média ali, mas em geral, assim, a gente só tem a agradecer, né, ao Sofia e principalmente, né, esses profissionais aí na hora que você foi ganhar os pontos da laceração, aí teve a Ana Clara, teve o Dr. Francisco anestesista. Sim. Também, né? Sim, agora eu esqueci o nome da médica que fez a saturação, né, os pontos. Sim, eu também, agora fugiu o nome dela. Mas que também foi muito atenciosa, assim, eu achei até interessante que quando ela terminou de fazer os pontos, ela falou assim, Joyce, terminei, ficou, ela falou assim, modéstia à parte, ficou ótimo, se um dia eu precisar, eu espero que façam assim, né, e isso é muito importante, né, porque faz parte também de entender que a mulher, depois que ela é mãe, ela vai voltar a ter uma vida sexual. Então, que isso também precisa ser cuidado, precisa ser preservado, porque faz parte de um contexto de uma autoestima mesmo, né? De uma saúde da vida dela, da vida do casal, né? E foi muito bom sentir todo esse cuidado, assim, de toda a equipe, né? Eu entendo que houve... isso, assim, eu e Pedro conversamos, né? Pra gente foi muito frustrante estar lá, permanecer. Tínhamos uma série de planos para o pós-parto, né? Mas quando a gente para pensar em cada detalhe, assim... Foi importante também ter passado por tudo isso. Primeiro, para a gente logo entender que a maternidade e a paternidade é isso. É aprender a lidar com frustrações. Eu acho que isso... Ser resiliente, né? Ser resiliente, isso é importante, né? A partir de agora a gente vai lidar com... Existe a nossa expectativa e existe o que de fato vai acontecer. Algumas expectativas vão ser superadas, igual foi o parto, né? E algumas coisas vão ser frustradas, igual foi a ter que permanecer lá mais tempo do que a gente imaginava, assim. Mas ao mesmo tempo também, né? Eu acho que, assim, a gente conversou sobre isso quando estava lá,
o fato de que ficar lá não é só ficar lá e pronto, né? Tem um suporte, tem um apoio, tem indicações mesmo, assim, de, né, por exemplo, eles ensinaram a fazer a relactação, que foi importante, né? Entre outras coisas, da amamentação, né? Igual, por exemplo, algo que com várias mães, né, que eu conversei, que foi uma fase difícil para elas, que foi a introdução da amamentação. Para mim foi difícil no sentido que a minha pegada não estava sendo, né, a pegada que o Gui estava fazendo no seio não estava sendo suficiente, e isso fez com que ele perdesse peso. Mas todo o cuidado que os médicos, a equipe, os técnicos tiveram ali de ensinar como que é a pegada e tudo. Então, assim, eu não tive fissura no peito. Então, o cuidado da fono de olhar e entender, peraí, a gente vai precisar, num primeiro momento, entrar com bico de silicone aqui para que essa amamentação seja satisfatória. Mas de me explicar como que vai ser essa pegada, de como que vai ser esse processo, né? A Lohane, né, que é do banco de leite, nossa, Lohane foi maravilhosa, todo o cuidado dela de me ensinar ali, fazer a ordenha, de me explicar, olha, Joyce, desse jeito aqui tá te machucando. Poxa, foi em um momento assim que eu tava tão sensível, tão vulnerável, em encontrar com profissionais assim que te fazem se sentir acolhida, de você olhar e falar assim, peraí, tem gente aqui que tá cuidando de mim, então eu tô surtando, eu tô super sensível, eu quero minha casa, eu quero ir embora, mas eu sei que aqui eu tô sendo cuidada, assim, foi muito importante, assim, existe essa parte que foi difícil pra gente, da frustração, de ter momentos ali que não foi fácil estar ali, mas hoje que a gente não está naquele contexto, está um pouco mais distante, que as emoções já encontraram um lugar de se aquietar, isso, assim, é um cuidado que eu não sei se é fácil encontrar em um outro hospital, em uma outra maternidade, assim. Acho que o Sofia é isso, assim, se eles forem pecar, eles vão pecar pelo excesso de cuidado. Exatamente, também acho. Bom, e assim, pra gente finalizar, né, se passaram 30 dias desde que o Gui nasceu, falta um dia, né, pra nossa alta, digamos assim, para completar 30 dias da nossa alta. E o que a gente quer também é agradecer todas as pessoas que foram importantes pra gente, para esse um mês, né, que se passou. Então, assim, a Dila, a gente não tem palavras para agradecer ela. A hora que ligamos para ela ali de madrugada, e falando com ela, olha, Dila, a gente precisa da sua ajuda. Então, a Dindinha do Gui foi fundamental para que ele chegasse a tempo no hospital, né? Os nossos pais, né? Heloísa, meus pais, esse cuidado conosco, assim, de virem aqui, seja ajudando na limpeza da casa, organização, seja fazendo uma comida, seja passando um tempo ali com o Gui, para que eu conseguisse dormir um pouco, para que o Pedro conseguisse trabalhar. O tempo também que eu estava internada, os meus pais, né, preparando um lanche, picando frutas, buscando o Pedro no hospital, cuidando da casa, cuidando dos nossos outros meninos, né? Da Meguinho, do Snoopy. Então, nossa, a gente não tem palavras, né, para agradecer o cuidado deles, assim. Eu acho que esse é um privilégio que a gente tem de terem pessoas que estão, assim, sempre prontas
cuidar da gente, né? Eu acho que assim, realmente assim, esse parto do Gui de uma forma geral, né, desde da maternidade ao pós, assim, existiram muitos anjos na nossa vida, assim, né, a Dila, né, a madrinha do Gui, no dia anterior, né, ao nascimento, assim, no dia 7, ela me mandou uma mensagem me pedindo ajuda no negócio. Eu tive que falar com ela, Dila, só um minutinho, que a Joyce tá com umas contrações aqui, que pode ser o Gui chegando, né, mas daqui a pouco eu resolvo isso e te ligo aí e tal. E aí, na verdade, quando eu falei isso com ela, né, ela começou a ficar preocupada e falou assim, Pedro, de madrugada eu vou deixar o celular fora do silencioso, qualquer coisa que precisar, você liga. E naquele momento, a gente nunca ia imaginar que o Gui ia nascer com 18 dias de antecedência, e principalmente que quando foi, sei lá, umas 7, 8 horas da noite, as contrações pararam, né? E aí eu pensei, não, tranquilo, né? Meu cunhado também, o Pet, tinha oferecido de deixar o carro aqui pra, né, se tivesse alguma coisa, tanto que a gente rejeitou, falou, não precisa não, acho que não vai nascer, não vai nascer hoje, nem amanhã não. Sim. E aí, de madrugada, a hora que a bolsa estourou, porque caiu uma cachoeira d'água, assim, a hora que a bolsa estourou, né, a Joyce já ligou pros pais dela, e eu liguei pra Dila, falei assim, né, a Joyce tava sentindo muita dor, né, então eu liguei pra Dila e graças a Deus a Dila atendeu, ela acordou, né, com o celular tocando e atendeu pra gente chegar o mais rápido possível na maternidade, né. Sim. Então, assim, o Pet também, né, ele se disponibilizou de deixar o carro aqui conosco. Logo que eu liguei também, foi correndo pro hospital, ficou ali na expectativa junto com os meus pais. Todas as pessoas que foram visitar a gente na maternidade também, vocês não conseguem imaginar, assim, o quanto que foi importante, assim, e o quanto que surpreendeu, né? Até as pessoas mesmo, esse carinho, assim, que todos demonstraram, assim, os profissionais comentaram com a gente, assim, o quanto que foi bonito ver vocês indo lá visitar, né? Se emocionando com a chegada do Gui. Então, para a gente também foi um momento muito de acolher mesmo, né? Porque a gente não imaginava o quanto que a gente fica sensível, né? Nesses primeiros dias. Eu assim, acho que muita gente fala assim, vou deixar pra visitar mais pra frente, porque, né, agora vocês estão muito atarefados, e realmente, assim, é claro que é muita coisa pra concatenar, né, aprender a cuidar do Gui, ter as coisas da casa, né, eu trabalhando e tal, mas ao mesmo tempo é tão gostoso receber as pessoas, né, e na maternidade, então, que a gente tava lá por conta do Gui, então, assim, quando dava o horário de visita, chegava as pessoas, nossa, era tão gostoso aquele momento, assim, né, de ver as pessoas se emocionando ao ver o Gui, né, ao pegar o Gui, assim, e aí, de lá pra cá, assim, foram muitos anjos na nossa vida, e principalmente, assim, um agradecimento mais do que especial, assim, a Thay e o Diego, né, que são nossos vizinhos aqui. Sim. E tem, né, relativamente pouco tempo que a gente mora aqui, não tem ainda 2 anos, então, assim, foi assim, esse primeiro mês, assim, a gente foi de muitas descobertas, mas se tornou muito mais fácil, né, com a Thay ajudando tanta gente, né, em todos os sentidos, até, assim, quando o Gui completou um mês, tipo, a gente não ia fazer nada, assim, de especial, e a Thay veio com toda a decoração, assim, da festinha para um mês, assim, foi tudo muito maravilhoso. Sim, sim. É incrível, assim, o quanto que a presença da Thay, assim, foi importante, assim, pra gente. Seja uma dúvida que a gente tinha, né? Então, quando... por mais que foi tranquilo, assim, pelas informações que eu recebi lá no Sofia, esse processo de amamentação, mas uma dúvida ou outra que eu tive foi com ela que eu esclareci, e esse cuidado mesmo, né, de
Joyce, tenta pegada assim. E foi assim, um detalhe que fez toda a diferença, né? Ou então quando o Gui teve cólica, que a gente conversou com ela, a disponibilidade de ensinar massagem pra gente, de mostrar como que ela faz no artuzinho, de fazer no Gui mostrar na gente. Quando ela me ensinou também a usar a seringa. Então, assim, é um anjo, assim. Uma pessoa que eu acho que nem se a gente viver uma vida inteira vai ter palavras para agradecer, assim, o quanto que foi importante, assim, porque a gente tem várias pessoas que nos ajudou muito, mas o fato dela estar vivendo uma experiência muito próxima, então tá muito latente ali tudo que ela viveu. Então a gente fala, ela ajuda a gente a pensar muito rápido numa solução, e ela é muito, muito prestativa, assim, tá, muito obrigada, Diego, muito obrigada, assim, pela disponibilidade de vocês, pelo ensinamento de vocês mesmo nesse primeiro mês, assim, tem sido fundamental e muito bom poder mandar uma mensagem. Tá acontecendo isso é normal. Não, e assim, mais uma vez, né, como o Gui vai assistir esse vídeo daqui uns anos, assim, talvez, né, a Thay e o Diego, ou a gente, sequer, né, esteja morando no mesmo lugar, então talvez, assim, o Gui, mesmo se o Gui não tiver esse contato com eles, assim, Gui, que fique registrado que se um dia você ver Thay e Diego, você peça a benção para eles, porque eles foram irmãos, assim, que a gente teve, assim, realmente nesse momento, né, igual a Joyce falou, o Arthurzinho, que é o filho deles, é uma diferença de 5 meses só pro Gui, então, assim, eles estarem passando por esse momento, tal qual, né, o Du e a Virgínia, o Lucas e a Ana também deram muitas dicas valiosas pra gente antes do parto, né? Depois do parto, assim, a Thay, nossa, e o Diego foram muito importantes, assim, para que esse mês fosse mais sereno, assim, na medida do possível, né? Foi um mês de muitas descobertas, muita adequação às novidades, mas, assim, foi muito mais fácil, né, ter na presença dele e, né, igual todas as pessoas que a gente agradeceu, né, a dona Silvana, o seu Márcio, meus sogros, a minha mãe, né, os nossos irmãos, o Pet, o Lu, a madrinha do Gui também, a Ana, e a Dila, né, e enfim, todas as pessoas que vieram visitar aqui e mostraram um carinho fora do comum, né? Sim, e mais do que tudo, agradecer as orações, né, da dona Guiomar, que... Sua vizinha, Gui. Sua bisa, Gui, que sempre traz esse lugar de aconchego, assim, quando a gente conversa com ela, né, de saber que a gente, o Gui, tá nas orações dela, é muito bom, porque é uma oração muito poderosa, né? Pois é, e é isso, né, eu acho que a gente queria gravar esses vídeos, assim, relatando, assim, como foi essa experiência do parto, né, agradecer todos os profissionais do Sofia, né, a Lara, a Júlia também, que foram nossas doulas né, e todas as pessoas que estiveram e, né, deixar registrado pro Gui como foi esse nascimento, né, eu acho que no mundo da tecnologia as crianças, quase que isso está ficando natural, né, as crianças têm muitas informações, coisa que no nosso tempo, mal a gente tinha fotinhas ali de quando nasceu e tal, mas né, deixar registrado que esse foi o melhor momento das nossas vidas, assim, pegar o Gui nos braços ali na hora